Opa! Tudo bem, pessoal? Estou voltando a gravar. Fiz um vídeo recentemente do Merlin, publiquei, né? Fiz não, porque eu fiz aquele vídeo, gravei em janeiro. Deixei algumas coisas prontas antes das aulas voltarem para ir soltando e acabei não conseguindo, atrasando. O que está rolando é que eu gravo e edito aula a semana inteira. Talvez eu até publique uma aula minha aqui no canal. Vamos ver se tem esse apelo. E aí, chega no final de semana, a última coisa que eu quero é editar, né? Mas estou voltando, estou muito empolgado com esse jogo. Eu moro com 2 amigos e a quarentena não tem atrapalhado a questão das jogatinas, né? E Merlin tem visto mesa e como eu gosto, como eu sou apaixonado por esse jogo. No unboxing vocês puderam ver a qualidade dos componentes, quais eram os componentes, a arte, o tabuleiro que é lindo, a coloração, a mistura de dado, pecinha de madeira, cajado, tile, maçã. Agora a gente vai dar uma finalidade para isso. Dentro das mecânicas, dentro do tema, tem uma coisa muito legal com quem se encanta com a história e a lenda do Rei Arthur. E agora você vai poder vivenciar a Távola Redonda sendo um dos cavaleiros do rei, candidato a assumir o trono nessa saída de cena, nessa retirada do Rei Arthur. Esse jogo é o Merlin, eu sou o Thiago Moquebas, bem-vindo à Moqueboteca. Merlin foi lançado em 2017 pela Queen Games e trazido para o Brasil pela Calamity Games. É criação do Michael Rieneck e do Stefan Feld, comporta de 2 a 4 jogadores e, segundo a caixa, dura algo em torno de 75 minutos, né? Seria 1h15. Pela minha experiência, pelo AP envolvido na escolha dos dados, tem gente que sofre, né? Já sabe que não tem como mudar o resultado dado, que tem que ser aquele sofre, demora para jogar. Mas tem sim muito a se considerar, porque tem muitas ações no tabuleiro e cada jogador vai demorar o seu tempo ali para pesar as coisas. O que eu acho é que a partida fica sempre próxima de 2 horas, em um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, dependendo da experiência de cada um. Se tem uma coisa que Merlin tem é fartura, abundância de componente, de mecânicas e de formas de pontuar. São 5 formas de pontuar. Durante os turnos, cada jogador pode completar missões e essas missões dão pontos que devem ser marcados imediatamente. Depois, em momentos específicos, eles podem pontuar combatendo traidores, construindo palacetes nos arredores de Camelot e brigando por um controle de área, distribuindo influência nos principados e mandando seus assistentes para esses principados para cumprirem funções específicas. Antes da gente falar das regras do jogo, vamos primeiro fazer o setup de uma partida. Coloque o tabuleiro no centro da mesa, coloque o marcador de rodadas no primeiro espaço da sequência de rodadas. No rondel central, posicione Merlin sobre o espaço do Principado do Dragão, na cor preta. Posicione também Excalibur e o Graal no rondel central, justamente nos espaços que foram impressos com as imagens dessas peças. Preencha cada principado com todos os escudos, as bandeiras e os recursos de sua respectiva cor. Faça o mesmo para todos os outros principados. Coloque as maçãs no local designado, é esse canto do tabuleiro, com a imagem da mulher e da embarcação. Embaralhe as cartas de missão e coloque-as no canto do tabuleiro, onde tem a imagem do Rei Arthur com a face voltada para baixo. Então, revele as 3 primeiras cartas e deixe-as próximas ao tabuleiro. Misture as peças dos traidores e coloque-as nos espaços indicados no tabuleiro em 3 pilhas viradas para baixo. Cada jogador escolhe a cor de sua preferência e pega o tabuleiro de castelo naquela cor e o posiciona à sua frente. A partir de então, ele recebe os seguintes materiais daquela cor. Um cavaleiro, que por enquanto vai ficar posicionado próximo ao seu castelo, seus 4 assistentes, que vão ser posicionados nas suas respectivas imagens no tabuleiro de castelo, 6 marcadores de influência, cuidado que no kit do jogo vem 7 marcadores, mas nós só vamos usar 6, e eles são posicionados nesse espaço aqui do tabuleiro, 3 cajados do Merlin, que podem ficar aqui na imagem do Merlin, no cantinho, sem problema, 7 palacetes,
que vão ser usados para conquistar as regiões nas proximidades de Camelot. Um marcador de 100 pontos, que eu gosto de colocar perto do tabuleiro e só entregar para o jogador quando ele passar dos 100 pontos de verdade. Uma maçã, que vai ser colocada aqui. E para quem estiver jogando com a expansão que já vem na caixa, chamada As Graças do Rei, os 4 selos também na sua cor. Os jogadores então devem posicionar o seu marcador de pontos no espaço 0 da trilha de pontuação do tabuleiro central, receber 4 dados, 3 na sua cor e 1 branco, já podem ser lançados e ter seus resultados mantidos e posicionados, os 3 de sua cor na janela do cavaleiro e o branco na janela do Merlin. Agora os jogadores embaralham esses 4 tiles e sorteiam uma delas para representar os seus recursos iniciais na partida. Essa peça vai dizer aonde o seu cavaleiro vai estar posicionado no início da partida no tabuleiro central, que bandeira, escudo e recurso ele pode colocar no seu castelo e onde ele vai ter uma peça de influência. Você pode se guiar tanto pelas cores quanto pelo símbolo. Nesse caso, vamos pegar uma bandeira azul, um escudo cinza, um recurso preto, uma peça de influência no Principado marrom e o cavaleiro vai começar sobre o Principado azul. A bandeira é posicionada aqui, o escudo nessa parte de cima, onde tem um muro, o recurso nessa área do tabuleiro, com o desenho de um cubo, o marcador de influência e a peça do cavaleiro entram no mapa. Cada jogador saca 3 traidores de qualquer um dos montes, sem olhar, e posiciona-os sobre o seu castelo. Também existe um espaço específico para cada um dos traidores. Se houver traidores repetidos, eles devem ser posicionados um sobre o outro. O mesmo acontece para escudos repetidos e para bandeiras repetidas. Esses recursos devem ser empilhados. Os jogadores compram também 4 cartas de missões para formarem sua mão inicial. Não se esqueça de entregar a coroa ao jogador inicial. Para a montagem do tabuleiro modular, os jogadores devem pegar essas 2 hastes aqui de um pergaminho e todas as peças hexagonais. Elas devem ser embaralhadas, então, sem que se saiba o conteúdo dessa face, eles devem ir revelando e montando aqui o que seria o mapa dos arredores de Camelot. No final da montagem para uma partida de 4 jogadores, seria como se tivesse 4 linhas assim. Tá vendo aqui? 4 hexágonos, 4, 4, 4. Porém, o manual diz para adaptar isso. Se a partida for disputada por 2 ou 3 jogadores, nós vamos tirar 6 peças e vai reduzir em uma linha isso daqui. Ficaria assim. E as 6 peças que vão sair desse mapa tem que ser obrigatoriamente um lago com e sem torre, uma montanha com e sem torre e uma floresta com torre e uma sem torre. Então você deveria ter embaralhado tudo. Nesse exemplo aqui eu estou só realocando as coisas, tá? E aí o mapa ficaria menorzinho assim, com 3 linhas. Esse é o mapa para uma partida com 2 ou 3 jogadores. Agora estamos prontos para começar uma partida de Merlin. Esse é o setup montado com todos os tabuleiros e o módulo de expansão nas Graças do Rei para uma partida de 4 pessoas.
Merlin é jogado em 6 rodadas, nas quais cada jogador realiza 4 turnos. Um turno é simplesmente a utilização de um dado. Começa com o primeiro jogador escolhendo um dos dados e depositando no centro do rondel. O rondel representa a tábua redonda. Com isso, ele vai movimentar ou o seu cavaleiro ou o Merlin. Em seguida, ele realiza a ação da casa que ele parou e passa a vez para o jogador seguinte. Os outros jogadores repetem exatamente o mesmo processo. Quando a vez volta em mim, eu usaria um outro dado. Volta de novo e volta de novo. Isso se repete até que os dados de todos os jogadores se esgotem. Então, é declarado o final da rodada. Dependendo da rodada, há uma contagem de pontos. Em seguida, uma preparação para a rodada seguinte. Se um jogador resolver usar um dado com a cor de seu cavaleiro, ele deve retirá-lo de seu castelo e colocá-lo no centro da tábua. Então, deve mover o seu cavaleiro aquele número de casas sempre no sentido horário. Onde ele parar, ele deve realizar aquela ação, ou pode optar por não realizá-la também. Jogador vermelho, usando um 3, andaria 3 casas e pararia no mesmo espaço do jogador amarelo. Não tem problema algum, não existe limite de cavaleiros para serem acomodados numa das casas do tabuleiro. Continuando, se o amarelo andasse 4 casas, 1, 2, 3, 4, ele ultrapassaria o verde e perceba, eu conto normalmente a casa do cavaleiro verde e continuo o movimento. Ela não deve ser pulada também na contagem. O grande lance está em usar o dado branco. Quando um jogador utiliza o dado branco, ele deve mover o peão do Merlin ao invés de mover o seu cavaleiro. E ao movimentar o Merlin, ele pode escolher movimentá-lo no sentido horário ou anti-horário. Então o jogador verde, ao invés de movimentar o seu cavaleiro, usando o dado branco com o número 4, poderia movimentar o Merlin 4 casas para frente ou 4 casas para trás. Da mesma forma, aonde o Merlin parar, o jogador pode optar por fazer aquela ação ou deixar de usá-la. O jogador da vez pode escolher, na hora de utilizar seu dado, usar uma maçã, então ele deve retirá-la do seu tabuleiro de castelo e devolvê-la para o tabuleiro central. Com ela, o jogador pode mudar a face do seu dado para qualquer outra de sua escolha e depois depositá-la no meio e andar normalmente com o seu cavaleiro. Já os cajados podem ser usados da seguinte maneira. Ao movimentar o Merlin, se um jogador optar por utilizar o cajado, ele vai poder então realizar a ação da casa onde o Merlin parou 2 vezes seguidas. Deve-se observar que se essa ação tiver um custo, então ele deve pagar o custo 2 vezes, uma vez para cada uma de suas ações. E tem algumas observações a serem feitas, pois algumas ações não permitem a reutilização. Mas eu devo falar sobre elas no decorrer desse vídeo. Ao lançar os dados, se um jogador obtiver 3 resultados idênticos, ele é obrigado a lançar todos os dados novamente. O mesmo acontece se ele obtiver os 4 resultados idênticos. Qualquer outro resultado é válido, inclusive se ele tirar 2 pares de resultados iguais. Agora que já conhecemos a dinâmica de uma rodada e a utilização dos dados, vamos começar a posicionar o nosso cavaleiro ao longo dessas 24 casas da tábua redonda e descobrir o que cada uma dessas ações faz. Por exemplo, para começar, essas casinhas coloridas aqui, elas dão acesso ao principado. Você pode perceber que tem uma escadinha na parte de trás. Então, ao posicionar seu cavaleiro em uma delas, você pode, olha essas barraquinhas aqui, posicionar um dos seus assistentes em alguma dessas barracas. Como é que funciona esse posicionamento? Primeiro, dependendo do assistente que você posicionar, você vai ganhar um item desse principado. O escudeiro vai te dar um escudo e você coloca no seu tabuleiro de castelo. A dama de companhia vai permitir que você coloque um marcador de influência aqui nesse principado. O porta-bandeira vai te dar uma bandeira desse principado e o mestre construtor, um material de construção desse principado. A regra para fazer essa colocação é que você deve movimentar um assistente seu que não esteja nesse principado para ele. De onde ele pode vir? De um outro principado ou do seu tabuleiro de castelo. Nessa configuração, por exemplo, eu poderia movimentar para cá o mestre construtor, que está em um outro principado da tábua redonda, ou o meu escudeiro, que está no tabuleiro de castelo.
esses dois que já estavam aqui não poderiam ser movimentados para esse mesmo principado. Então estaria impossibilitado de pegar uma bandeira ou colocar um marcador de influência aqui. Perceba que em cada principado existe apenas uma barraca com o símbolo de cada um dos assistentes. Se elas já estiverem ocupadas, não há espaço para um outro assistente de mesmo tipo. Então, caso um outro jogador queira posicionar um assistente que já ocupa uma dessas barracas, ele deve expulsá-lo. O assistente expulso deve retornar para o seu tabuleiro de castelo. Análogas a essa casa seguinte no tabuleiro, existem outras 3. Olha só, essa aqui em cima, esta daqui e essa. O que elas representam? Tem primeiro um marcador de influência, uma setinha e um segundo item. Aqui diz que você poderia pegar um material de construção de algum principado que você tenha influência. E essa dinâmica se repete. Aqui você poderia pegar um escudo de um principado que você tenha influência. Por exemplo, se você tem um marcador de influência aqui nesse principado laranja, ao parar nessa casa, eu poderia pegar um escudo do principado laranja. Aqui eu poderia posicionar um dos meus assistentes em algum principado que eu tenha influência, e nesse último eu poderia pegar uma bandeira de um principado que eu tenha influência. Bem parecida com essas 4 casas, existem outras 4, olha só, essas aqui, que tem algum item, uma setinha e um ponto de vitória. O que elas representam? É bem intuitivo, né? Você vai ganhar um ponto de vitória para cada escudo que tiver no seu castelo. Aqui você vai ganhar um ponto de vitória para cada marcador de influência seu que estiver posicionado sobre os principados da tábua redonda. Nesse outro você ganharia um ponto de vitória para cada bandeira no seu castelo. E nesse outro um ponto de vitória para cada material de construção que você tiver no seu tabuleiro particular. Com isso já foram as 6 primeiras dos principados, as 4 que tem a ver com marcador de influência e as 4 que tem a ver com ponto de vitória. Ao todo 14. São 24, faltam só 10. Vamos lá, que tem algumas que são únicas. Por exemplo, esse daqui. Esse marcador só tem uma casa que permite isso. Caiu aqui, você pode movimentar um dos seus assistentes que estejam posicionados já no tabuleiro central para um principado vizinho. Por exemplo, caí aqui e eu quero agora movimentar o meu porta-bandeira para esse principado aqui. É possível fazer com essa ação. Outros 2 que são únicos são a casa do Graal e a casa de Excalibur. Se você posicionar seu cavaleiro na casa do Graal, você reivindica o cálice, coloca-o junto ao seu tabuleiro e ganha ainda uma maçã. Se o cálice não estiver mais no tabuleiro central e sim com algum outro jogador, você toma posse do cálice para você e ainda assim ganha o marcador de maçã. Se o cálice já for seu, você mantém a posse e também ganha o marcador de maçã. Se você posicionar o seu cavaleiro na casa contendo o marcador da Excalibur, você reivindica a Excalibur para você e em seguida pode eliminar um dos traidores do seu castelo. Da mesma forma, se Excalibur não tiver mais no tabuleiro central, você reivindica a posse sobre ela de qualquer que seja o jogador que a tenha e ainda assim mata um traidor do seu castelo. E se ela já for sua, não tem por que você reivindicar a posse, você mantém a posse e mata um traidor do seu castelo. Nesses 2 espaços você pode fazer trocas. Se o seu cavaleiro parar em qualquer um deles, preste atenção na iconografia. Você pode pegar um material de construção, ou uma bandeira, ou um escudo e trocar por um material de construção, bandeira ou escudo. Como assim? Eu poderia me desfazer desse material de construção, devolvendo-o ao tabuleiro e pegar, por exemplo, um escudo cinza. Significa que você pode trocar um recurso por um de outra categoria, porém você faz apenas uma troca. Nessas outras 2 casas, você pode trocar 2 das cartas da sua mão por 2 novas cartas. Nessa situação, você escolhe 2 de suas cartas para se desfazer e coloca na pilha de descartes, e então escolhe comprar ou uma das cartas abertas ou uma das cartas fechadas. Se você escolher comprar uma das cartas abertas, você recolhe a carta, guarda na sua mão e imediatamente repõe aquele espaço vazio. Em seguida, você decide de onde vai comprar sua segunda carta.
podendo novamente ser de uma das 3 abertas ou uma fechada. Vamos supor que você queira agora uma fechada, você simplesmente recolhe e põe na sua mão. Sempre que uma das cartas abertas, por qualquer motivo, for retirada, ela deve ser imediatamente substituída pela carta do topo da pilha do monte de compras. É como se a ação fosse pausada e somente depois desse procedimento ela deve continuar. E por fim, nessas 3 últimas casas que ficaram faltando, se seu cavaleiro for posicionado sobre qualquer uma delas, você pode construir um palacete no tabuleiro modular. Para isso, nós devemos entender como funciona a construção nesse mapa. Primeiro, qualquer palacete que venha a ser construído nele custa apenas um material de construção. Se eu tenho o material de construção preto, olha as setinhas aqui, o preto parte dessa borda do tabuleiro e ele dá acesso a qualquer terreno que esteja em qualquer uma dessas 3 setas. Então eu poderia construir em qualquer um desses 3 terrenos, qualquer um desses 4 terrenos ou qualquer um desses 2 terrenos. Se eu só tenho esse material de construção, eu estou restrito a essas 3 linhas para fazer a colocação do meu palacete. Uma outra forma de pensar é partir do local no qual eu quero fazer a construção do meu palacete. Por exemplo, se eu quiser construir aqui nessa região de lago. Bom, olhe para esse hexágono, ele tem 6 lados e percorra cada uma das direções para as quais os lados desse hexágono apontam. Para o lado de cá, ele é inacessível. Para o lado de cá, não tem nenhuma setinha apontando para ele. Aqui já foi. Assim, para cá ele é inacessível, mas nessa direção ele pode ser acessado por alguém que tenha material de construção cinza. E aqui, nessas últimas 2 direções, ele pode ser acessado por esse lado de baixo, por quem tem material de construção roxo. Para cima, ele não pode ser acessado. Essas são as 2 maneiras de pensar sobre como usar seus materiais de construção para fazer palacetes nas proximidades de Camelot. Se você fizer sua construção em qualquer local de montanha, lago ou floresta sem o desenho da torre, você simplesmente coloca o seu palacete e passa a vez, vida que segue. Porém, se você fizer um palacete em qualquer uma das regiões com o desenho da torre, você ganha um bônus. Se você olhar para a parte de baixo desse tile, ele tem um marcador de influência, uma bandeira e um escudo. Porque ao fazer essa construção, você pode ganhar um escudo ou uma bandeira de um principado qualquer à sua escolha, ou pegar um dos seus marcadores de influência no seu próprio castelo e posicionar em qualquer principado também de sua escolha. Vamos lá, vamos revisar aqui para a gente não se perder. Eu sei da dinâmica da rodada, como funciona cada um dos turnos, a utilização dos dados, tanto os coloridos quanto o dado branco. Eu sei para que serve a maçã e para que serve o cajado. Eu conheço agora cada uma das 24 casas do tabuleiro e suas ações. Eu sei do poder da Excalibur, eu sei do poder do Graal, eu sei conquistar regiões nos arredores de Camelot, sei também da função de cada um dos meus assistentes. Eu só não conheço ainda essas cartinhas. Essas são as cartas de missão e você, no seu turno, antes ou depois de utilizar o seu dado, você pode completar no máximo uma das missões. Ou seja, ou você completa uma missão ou você não completa nada naquele turno. Elas costumam valer de 1 a 3 pontos e tem uma iconografia bem intuitiva em cada uma delas. Vamos conhecer essas cartas. A primeira coisa que deve ser feita é entender a estrutura da carta. Ela tem 3 zonas importantes. A primeira é o canto direito superior, que informa quantos pontos de vitória essa missão vai fornecer. No canto esquerdo superior tem qual pré-requisito deve ser cumprido para que você complete aquela missão. E aqui, no canto inferior, diz com qual dos seus assistentes essa missão está relacionada. Por enquanto, eu vou me preocupar em explicar os pré-requisitos. Essa iconografia que está aqui em cima. As missões que valem 1 ponto, elas têm 2 tipos de exigências apenas. Aqui significa que esse assistente específico, o mestre construtor, deve estar posicionado no tabuleiro central, no principado cinza, que tem essa águia aqui. Várias das missões seguem essa mesma estrutura, mudando só o assistente e qual principado é exigido que ele esteja posicionado. Tá aí, todas essas têm a mesma estrutura. Essa exigência já é diferente. Ela pede que você tenha o mestre construtor
e o escudeiro posicionados em qualquer que seja o principado do mapa. E aí todas as outras missões que valem 1 ponto seguem essa mesma estrutura, posicionando 2 assistentes específicos em principados quaisquer. As missões de prata, que valem 2 pontos, essas já têm pré-requisitos mais variados. Elas podem exigir 2 escudos, aqui 2 do mesmo principado, 2 escudos pretos, aqui um escudo azul e um escudo marrom, né, mas sendo sempre com essa mecânica de 2 escudos, ou 2 recursos, também ele informa a cor. E lembrando que nesses casos você não precisa pagar o recurso, tá? Nem o escudo, nada disso. Você só tem que ter esses recursos no seu castelo. Tem o pré-requisito, você anuncia que cumpriu a missão e já pode descartar essa carta na pilha de descarte e comprar uma nova missão naquela mesma estrutura. Ou uma missão aberta ou uma missão da pilha de compra fechada. Essa aqui já exige 2 bandeiras específicas, temos várias dessas também. Nessas você vai ter que ter 2 pontos de influência distribuídos no tabuleiro. Pelo menos 1 no Principado do Dragão e pelo menos 1 no Principado da Serpente. E aí vai também com a mesma mecânica até o último tipo de missão que vale 2 pontos, que é ter um assistente qualquer, na verdade aqui 2 assistentes quaisquer, no Principado Marrom. 2 quaisquer no Principado Cinza e assim vai, sempre com essa mecânica. Se você já pegou o jeito da iconografia, as missões de nível 3 elas repetem o que nós já vimos nas outras. Primeiro, essa aqui de 4 pontos de influência distribuídos no tabuleiro central em quaisquer principados, 4 escudos quaisquer, 4 recursos quaisquer no seu castelo e 4 bandeiras quaisquer também no seu castelo. E agora, as outras todas têm essa mecânica. Exige 1 ponto de influência em um principado específico, 1 recurso específico e também um escudo. Todas as outras também com essa estrutura. Caso você queira jogar com o módulo de expansão que vem junto com o jogo, você deve então pegar esse tabuleiro e esses 4 marcadorzinhos de selos reais. Você vai poder, com esse módulo, conferir habilidades a cada um dos seus assistentes, simplesmente alocando aqui esses marcadores. E como é que isso pode ser feito? Ao completar uma missão, você pode abrir mão de ganhar os pontos de vitória daquela missão para conferir uma habilidade a esse assistente mostrado aqui no canto inferior da carta. Nesse exemplo, a missão de 1 ponto de vitória do porta-bandeira poderia fazer com que você desse a ele essa habilidade do primeiro nível. Caso você tivesse completado uma missão de 2 pontos de vitória para o mesmo assistente, você poderia desbloquear esta ou esta. E para uma missão de 3 pontos de vitória, você poderia desbloquear qualquer uma das habilidades daquele assistente relacionado. 2 observações importantes são: uma vez que o selo foi posicionado nesse tabuleiro, ele não pode mais ser movido ou trocado de posição. E segundo, embora pareça sugestivo ter 4 selos, parecendo que cada um dos selos tem que ser atribuído a cada um dos assistentes, isso não é verdade. Você poderia, por exemplo, colocar os 3 selos num mesmo assistente e potencializar bastante as suas ações. Agora, o que essas habilidades fazem? Todas as habilidades de nível 1, elas vão fazer com que você ganhe 1 ponto de vitória a mais ao completar uma missão relacionada com aquele assistente. Por exemplo, se você tivesse desbloqueado essa habilidade do escudeiro e completado essa missão dele, ela valeria agora 4 pontos de vitória para você. As missões de nível 2, que estão na segunda linha, elas vão dar uma mobilidade maior para aquele assistente. Se você tivesse essa habilidade, por exemplo, toda vez que o seu cavaleiro caísse sobre a casa de um principado qualquer, você poderia, ao invés de alocar um dos seus assistentes naquele principado, você poderia mandar o mestre construtor para um principado qualquer. Perceba que todas as habilidades de nível 1 e 2 têm esse símbolo do infinito aqui próximo a ela. Isso significa que você pode usá-la quantas vezes quiser por toda a partida. Já as habilidades de nível 3, elas não têm esse símbolo. Elas têm aqui um marcador com uma setinha mandando você virar para esse lado. Significa que você ganha habilidade e ao usá-la você vai virar para o outro lado o seu marcadorzinho, indicando que ela não poderá ser usada novamente. Todas elas são habilidades muito fortes e nós vamos aprender o seu significado agora.
O mestre construtor, uma vez no jogo, ao fazer uma ação de conquistar um território nos arredores de Camelot, você vai poder conquistar um segundo território. Ainda assim, você vai ter que pagar o custo da construção de cada um desses palacetes. E essa é uma das ações que não permite ser repetida usando o cajado do Merlin. O escudeiro permite que, uma vez no jogo, você expulse um traidor do seu castelo e ainda ganhe 1 ponto de vitória por essa expulsão. O porta-bandeira permite que, uma vez na partida, quando seu cavaleiro cair sobre qualquer uma das casas do tabuleiro que geram pontos de vitória, você possa substituir o recurso que gera esse ponto de vitória. Como assim? Se você caiu numa casa que dá 1 ponto de vitória para cada escudo no seu castelo, só que você não tem muitos escudos, você tem muitas bandeiras, você pode escolher então ganhar ponto de vitória pelas bandeiras. E além disso, você vai ganhar 1 ponto de vitória a mais nessa ação. E por fim, a habilidade da Dama de Companhia permite que o jogador, uma vez na partida, ao ter o seu cavaleiro posicionado sobre qualquer uma daquelas 4 ações que estão associadas a ponto de influência, lembra que permite, por exemplo, pegar recurso de um principado que você tem influência, pegar um escudo de um principado que você tem influência. Você pode abrir mão dessa ação para, ao invés disso, posicionar 2 dos seus assistentes em quaisquer principados que você tem influência, podendo inclusive posicionar os 2 assistentes no mesmo principado. Esta é uma outra ação que não permite ser usada com o cajado do Merlin. Qualquer dúvida sobre a iconografia das cartas ou desse módulo de expansão, você pode buscar nas últimas páginas aqui do manual de regras. Quem aparece por aqui também é uma explicação detalhada de cada uma das bandeiras. O que são as bandeiras? As bandeiras conferem poderes especiais para você usar durante o seu turno, quantos você quiser, quantas vezes você quiser, dependendo, obviamente, da quantidade de bandeiras que você tem. São elas que vão permitir que você otimize suas ações ou até mesmo burle um pouquinho da falta de sorte com a rolagem de dados. Essas 2 primeiras bandeiras aqui são as únicas que não estão associadas à movimentação do seu cavaleiro no tabuleiro central. Vamos começar por essa bandeira preta. Ela permite que você elimine do seu tabuleiro de castelo todos os traidores de um mesmo tipo de principado, de uma mesma cor. Já essa segunda, que na minha opinião é a mais forte, ela permite que você, no seu turno, possa completar 2 missões. E além disso, ao completá-las, você ganha 2 pontos de vitória a mais. Um comentário legal é que você tem o turno inteiro para completar essas 2 missões. Então, às vezes, você usa essa bandeira, a sua configuração inicial ela tem os pré-requisitos para que você complete uma das missões, você completa, revela a carta, joga o seu turno, faz seu cavaleiro movimentar, consome recursos e de repente no final do seu turno você tem uma nova configuração que já te faz completar uma segunda missão. Eu acho legal comentar isso porque em uma das partidas que eu joguei eu precisei parar a partida para ler o manual e saber se eu poderia fazer isso ou não. Essa bandeira azul é bem tranquila de entender pela sua iconografia. Se você usá-la, você pode movimentar o seu cavaleiro no sentido anti-horário naquela ação. A bandeira roxa permite que você altere o valor de um dos seus dados. Como? Virando-o para a face oposta. Por exemplo, se você tem um 5 em um dos dados, você poderia virá-lo para a face 2. O 3 poderia ser virado para a face 4, que é a oposta, e o 6 poderia ser virado para a face 1. Lembrando que um dado de 6 faces tem sempre o somatório de 7 em suas faces opostas. 1 e 6, 2 e 5 e 3 e 4. Essas 2 últimas são as que têm a iconografia mais confusa, talvez. Vamos olhar primeiro a laranja. Ela permite que você, depois de movimentar o seu cavaleiro, abra mão de fazer a ação da casa em que ele parou para realizar a ação de qualquer uma das casas que o cavaleiro de um dos outros jogadores estiver posicionado. E por fim, a bandeira marrom permite que você, após movimentar o seu cavaleiro, ao invés de usar a ação da casa que você parou, atravesse o rondel das ações, a tábua redonda, e utilize a ação da casa diametralmente oposta. Por exemplo, se o jogador vermelho vai mover 3 espaços e parar sobre essa casa que permite uma troca de cartas, porém essa é uma ação que não desperta o seu interesse, ele poderia gastar a bandeira marrom para atravessar diametralmente esse rondel.
Como é que funciona? Você pode ter aí um olho muito bom, mas para evitar confusões, você poderia pensar o seguinte: ele está 2 casas à frente do Principado Roxo. O Principado Roxo tem essa espada aqui indicando quem seria a casa diametralmente oposta. Uma casa à frente seria aqui, 2 casas à frente aqui. Então essas espadinhas aqui no meio servem para auxiliar nessa questão de identificar a casa diametralmente oposta. Todo final de rodada, o jogador que estiver com a coroa deve passá-la para o jogador seguinte no sentido horário. Então todos devem pegar os seus dados, os 3 da sua cor e o dado branco do Merlin, e rolá-los novamente. Depois disso, sem mudar as faces, eles devem posicioná-los no local reservado no seu tabuleiro de castelo. Se for o final da segunda rodada, da quarta ou da sexta, onde vocês podem ver aqui um cetro logo à frente delas, deve ser realizada uma sequência de pontuação composta por 4 etapas. A primeira fase da sequência de pontuação é uma fase que você apenas evita perder pontos. É nela que você vai combater os traidores. Então, cada escudo permite a remoção de um traidor do mesmo principado. O escudo laranja remove esse traidor do principado laranja. O escudo roxo remove esse traidor do Principado Roxo. Aqui não tem escudo azul, não consegui remover um dos traidores, então vou perder 3 pontos de vitória. Na melhor das hipóteses, se eu tivesse esse escudo e tivesse removido esse traidor também, eu só estaria evitando perder qualquer quantidade de pontos. Porém, nessa hora, o jogador que tem a Excalibur e que conseguiu eliminar todos os traidores do seu castelo, marca 3 pontos de vitória. Essa é a única maneira de você ganhar pontos nessa primeira fase. Ao final dela, tendo eliminado todos os traidores ou não, você deve remover todos os restantes do seu castelo, sortear outros 3 traidores e posicionar novamente no seu castelo. São eles que você vai ter que combater na próxima fase de pontuação. Numa partida com 3 ou 4 jogadores, na hora de repor os traidores lá pela 5ª rodada, é provável que não tenha peças suficientes para todos os jogadores. Então você deve pegar os traidores que já foram descartados nas outras etapas, embaralhar e sortear normalmente, até que todos tenham preenchido os 3 traidores do seu tabuleiro de castelo. A segunda fase da contagem de pontos acontece nos arredores de Camelot. Aqui existe um controle de áreas em 3 tipos de terrenos. Entendam, aqui nós temos vários terrenos de florestas conectados. Então isso aqui é contado como uma única região. Aqui é uma única região de montanhas, aqui uma nova região de lagos, aqui uma regiãozinha bem curta de montanha, de floresta. Em cada uma dessas regiões conectadas, o jogador que tiver a maioria de palacetes construídos vai marcar uma quantidade de pontos igual ao tamanho daquela região. Por exemplo, vamos começar por essa região azul aqui. São 5 tiles de lagos conectados. Então essa região de lagos vale 5 pontos. Quem tem a maioria nessa região? O jogador amarelo com 2 palacetes. Então na fase de pontuação, o jogador amarelo aqui marcaria 5 pontos. Vamos para essa região aqui de florestas. Tem 4 tiles conectados, então ela vale 4 pontos. Porém, ocorreu um empate. Tem 2 palacetes vermelhos e 2 palacetes azuis. Esses jogadores devem dividir essa pontuação ao meio. Então, cada um deles levaria 2 pontos. Nessa região de montanhas aqui, também há um empate. A região tem um tamanho igual a 3, ela vale 3 pontos. Tem um palacete azul e um palacete verde. Então vão dividir por 2 esses 3 pontos, daria 1,5 para cada jogador. Nesse caso, a pontuação deve ser arredondada para baixo. Então o jogador azul ganharia 1 ponto e o verde também 1 ponto. Aqui, nessa região de lagos azul, o verde é o único que tem um palacete construído, então ele ganharia 2 pontos. Depois dessa marcação de pontos, vamos para a terceira etapa da fase de pontuação. É aqui que os jogadores ganham ponto pelos seus marcadores de influência. Cada principado vai valer uma quantidade de pontos de vitória igual à quantidade de marcadores de influência nele depositados. Por exemplo, esse principado azul vai valer 5 pontos de vitória. Ganha esses pontos quem tiver a maior influência. Nesse caso, então, o jogador verde vai marcar esses 5 pontos. Já aqui, no principado roxo,
que também vale 5 pontos, ocorreu um empate entre o jogador azul e o jogador vermelho. Então eles vão pegar esses 5 pontos, dividir por 2 e arredondar para baixo. Então cada um deles ganharia 2 pontos, o amarelo nada. É nesse momento que o Graal entra em cena. O jogador que tiver posse sobre ele pode usá-lo em um dos principados como critério de desempate. Por exemplo, se esse jogador fosse o azul e ele depositasse o Graal aqui nesse principado, ele teria vencido o empate e teria reivindicado sozinho esses 5 pontos de vitória. Uma observação importante, não se esqueçam que o Graal só pode ser usado uma vez em um dos principados e somente para desempate nessa questão de influência. Ao final dessa etapa, só é permitido permanecer com no máximo um marcador de influência em cada um dos principados. Então qualquer excedente deve retornar para o castelo do jogador. Aqui o verde deveria recolher 1, aqui o azul e o vermelho também deveriam recolher. Finalmente, a última fase da sequência de pontuação concede 1 ponto de vitória para cada assistente que não esteja no seu castelo. Ou seja, o jogador vermelho tem 2 assistentes alocados no mapa, em qualquer um dos principados, e ele ganharia 2 pontos. Após a sequência de pontuação realizada ao final da 6ª rodada, deve ser feita uma última contagem de pontos, que funciona praticamente como um critério de desempate. Cada maçã não utilizada que estiver no seu castelo vale 1 ponto, cada cajado de Merlin não utilizado vale 2 pontos, e cada 3 recursos de quaisquer tipo vão valer 1 ponto. Por exemplo, aqui eu teria 1 ponto, esses 2 escudos mais uma bandeira mais 1 ponto, e essa sobra de uma bandeira acaba não valendo ponto algum. O jogador com a maior quantidade de pontos de vitória é o campeão. Em caso de empate, os jogadores dividem a vitória. Não existe um critério de desempate. É isso, pessoal. Esse foi o Merlin. É um jogo que eu gosto bastante, que no começo talvez ele assuste pela quantidade de detalhes, de componentes, de regra, de mecânica. Cara, não é nada poluído. Com 1 ou 2 rodadas você está entendendo muito bem o jogo e está querendo introduzir os módulos de expansão, né? Já vem um aqui, tem outros 2, um deles eu conheço, né? Queenie. Toda vez que é da Queen Games, um módulo de expansão tem esse nome, né? Queenie 1, Queenie 2. Eu joguei com o 1, que vem uns tilezinhos hexagonais para aquela parte dos arredores de Camelot, e nesses tiles tem outros bônus além daqueles da torre que vem no jogo base. Então é quando você consegue pegar novos cajados e novas maçãs. Cajado não é um recurso renovável, né? E maçã é renovável, mas é escassa, né? É difícil, é só com Graal que você pega maçã, e aí nesse jogo tem mais incrementos para você pegar isso. E tem outro ainda, a Queen 2, esse eu não conheço, só por foto, e já sinto vontade de incrementar e colocar mais coisa dentro do jogo. Espero que vocês rompam essa barreira inicial da quantidade de informações que tem nesse vídeo de regras. Espero que vocês gostem desse jogo como eu gosto, que vocês tenham entendido e tenham ficado com vontade de jogar. E é isso, galera. Cuidem-se aí nessa quarentena. Não sei se vocês viram, esse vídeo eu fiz de propósito. É a primeira coisa que eu estou filmando desde que a quarentena começou. E eu fiz de pijama. Aqui é Moqueboteca Futebol Clube, tá pensando o quê? Por falar nisso, você podia deixar essa hashtag aí nos comentários, Moqueboteca FC. É uma brincadeira que eu faço de vez em quando só para ver quem durou até o final do vídeo, quem ficou até aqui e para estimular os comentários de vocês aqui no canal. Beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Valeu!